GMs já voltaram. Não fique de fora desses preciosos momentos de oração e comunhão que transformam as nossas vidas. Participe você também! Vem pra EBD! Vem pra EBD! Vem para EBD, às 9 horas. Vem louvar com todo o seu coração.
Louvado seja Deus por mais um dia, né? Uma oportunidade que nós temos de podermos anunciar a palavra do nosso Deus. E nós queremos dizer aos irmãos que é um privilégio muito grande que nós temos de podermos compartilhar com os irmãos e com a Igreja de Jesus a palavra do nosso Deus. Queremos convidar os irmãos que não estejam abrindo suas Bíblias no livro segundo o livro dos Reis, lá no Velho Testamento, né? Segundo livro dos Reis, no capítulo 8. Capítulo 8 nós vamos pensar um pouquinho na palavra de Deus sobre os privilégios. Privilégio para os que ouvem a voz de um homem de Deus. Nós vamos pensar nos privilégios, né, para os que ouvem a voz de um homem de Deus. Então, no segundo livro dos Reis, capítulo 8, de 1 a 6. De 1 a 6. A palavra de Deus diz assim nesse lugar: Eliseu tinha prevenido a mãe do menino que ele havia ressuscitado. Sai do país com sua família e vai morar onde puder, pois o Senhor determinou para essa terra uma fome que durará 7 anos. A mulher seguiu o conselho do homem de Deus, partiu com sua família e passou 7 anos na terra dos filisteus. Afinal dos 7 anos, ela voltou a Israel e fez um apelo ao rei para readquirir sua casa e sua propriedade. O rei estava conversando com Geazi, servo do homem de Deus, e disse: conte-me todos os prodígios que Eliseu tem feito. Quando Geazi contava ao rei como Eliseu Deus havia usado Eliseu para ressuscitar o menino, a própria mãe chegou para apresentar sua petição ao rei a fim de readquirir sua casa e sua propriedade. Geazi exclamou: esta é a mulher, ó rei, meu senhor, e este é o filho dela, a quem Deus, havia usado Eliseu para ressuscitar. O rei pediu que ela contasse o ocorrido a ele, conforme os fatos. Então, ele designou um oficial para cuidar do caso dela, lhe ordenou: devolva tudo o que lhe pertence, inclusive todas a renda das colheitas, desde que ela saiu do país até hoje. Vamos orar. Querido Pai, querido Deus, nós te rendemos graças, Senhor Jesus, nessa manhã, nessa noite, nessa oportunidade, ó Deus, porque, ó Deus, até aqui o Senhor tem nos ajudado, abençoado, ó Deus, e nós somos, Deus, grato ao Senhor. Mesmo, Pai, nós não merecemos nada, Deus, o Senhor tem cuidado de cada um de nós, Deus, muito obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, Senhor. Deus, continua, Deus, assim ajudando, Deus, e abençoando a tua igreja, Deus, aqui presente. Deus, continua, Deus, a falar ao nosso coração. Deus, nos dando, Deus, a orientação, sabedoria, Pai, na tua palavra. Deus, ajuda-nos, Deus, cada dia a compreender, Deus, a tua palavra. Senhor, abre, Deus, o nosso entendimento para a glória e o louvor, ó Pai, do teu nome, Senhor. Continua, Deus, assim, Deus, visitando, Deus, cada irmão, Deus, querido, que estão com as suas dificuldades de saúde. Deus, visita, Deus, e restaura, Deus, segundo, Deus, a tua vontade. Tudo, Deus, venha a ser, Deus, para o louvor e honra, ó Pai, da tua glória. Deus, é nossa oração, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, nessa oportunidade. É o que nós queremos, Deus, é ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Bom, queridos, a vida nos traz grandes oportunidades, assim bem como a vida também ela é uma caixa de segredo. Ela é uma caixinha de segredo. Nós observamos isso dentro desse texto. Durante esse período nós estávamos observando isso dentro desse texto, tanto que a vida nos traz oportunidades e também ela é uma caixa de segredo para nossas vidas.
Observa que essa mulher aqui, que nós estamos tratando dela, a sunamita, no ano de 2010, até o pastor pregou nesse texto no dia 31/12/2010, e nós lembramos bem que ele falou bem dessa mulher naquela oportunidade. E eu quero pegar essa ideia dessa caixa de segredos, porque essa mulher, o texto diz aqui no capítulo 4, no versículo 8, por exemplo, o texto diz que essa mulher, ela era uma mulher rica, ela era uma mulher muito rica, ela era uma mulher que tinha boas condições, né? Então eu quero crer que ela nunca ia imaginar que ela iria cair numa situação dessa que está aqui no capítulo 8 agora. Ela não queria imaginar, assim bem como nós também não queríamos imaginar que nós hoje cairíamos numa situação que nós estamos hoje. Por exemplo, com essa epidemia aí, essa situação difícil, coronavírus aí, a gente tem que ficar enclausulado dentro de casa, se sair, tem que sair com todas as ordenanças que tem colocado para nós. Então a gente nunca imaginaria que cair numa situação dessa. Então a vida realmente nos traz grandes coisas que nós nunca esperaríamos que iria acontecer conosco, não é? E essa mulher, por ser uma mulher rica naqueles dias, uma mulher que tinha boas condições, ela nunca imaginaria que ela ia cair numa situação de que um dia ela teria que sair da sua terra, do seu país, do seu estado, né, por causa de uma necessidade, uma fome que iria abrangir aquele lugar. Interessante dizer que o texto diz que ia abrangir por 7 anos, eu quero crer que era por total, tá? Não tinha ninguém ali naquele lugar que não ia sofrer com essa situação, com essa epidemia de fome. Assim bem como nós estamos falando, que a vida nos traz grandes coisas, né? Por trás tem uma caixa de segredos, assim bem como nós estamos passando hoje. Vê que a ideia é paralela, é a mesma coisa no nível de pensamento. Então essa mulher, por ser uma mulher rica, lá atrás, ela teve assim ela fez uma ação muito bacana, muito boa com um homem de Deus, que lá na frente ela foi lembrada. A gente observa que ela foi lembrada. Ela foi lembrada de uma tal forma que ela fez igualzinho, aconteceu na vida dela, igualzinho aconteceu com Abraão, a mesma coisa. Deus chama Abraão, lá no capítulo 12 a gente vê isso lá, Deus chama Abraão e fala com ele: Abraão, você vai sair da sua terra, do meio da sua parentela, e vai para um lugar aonde eu vou te mostrar. Logo, a gente entende que Abraão, ele saiu sem rumo, porque ele não sabia. Ele ouviu a voz de Deus, ele não viu Deus, ele ouviu a voz de Deus, né? E agora ele pega tudo que ele tinha, obedeceu, pega tudo que ele tinha e sai. Simplesmente sai daquele lugar, porque ele ouviu a voz de Deus e obedeceu a voz de Deus, né? E aí agora ele sai e com certeza lá na frente Deus foi, só a gente lendo o texto, a gente vai vendo que Deus foi cuidando de Abraão e com toda a sua família, que ele obedeceu. Aqui nessa situação, nesse capítulo 8 também nós vimos aí que Eliseu, Deus usando agora Eliseu agora, ele lembrando do que essa mulher fez na vida dele lá atrás. Essa mulher, né, cuidou dele, respeitou ele, cuidou dele, né, fez maravilhas na vida dele, porque ele foi muito grato a ela, com certeza, nessa situação, né? Ele agora diz para lembra aquela mulher e disse para aquela mulher aqui no capítulo 8, olha, você precisa sair dessa cidade que você está morando, porque nessa cidade vai haver uma epidemia de fome, e durante 7 anos ninguém vai se comer nesse lugar. Ou seja, Deus vai encerrar a terra, vai travar a terra, que a terra não vai dar nada nesse lugar. Então, junta o que você tem, pega a sua família e sai fora desse lugar. A gente pode ver no texto que não teve questionamento nenhum dessa mulher em relação o que Eliseu falou com ela, em relação o que ele passou para ela, ela não questionou nada. A gente pode ver isso no texto nitidamente. Ela fez o quê? Ela obedeceu à voz do homem de Deus e saiu fora daquele lugar. Saiu fora daquele lugar. Então,
A gente pode ver isso no versículo 1 e 2, está bem claro essa conversa aí, né? Eliseu tinha prevenido a mãe do menino que ele havia ressuscitado. 2 pontos. Continuou a conversa. Sai do país com sua família e vai morar onde puder, pois o Senhor determinou para essa terra uma fome que durará 7 anos. A mulher, versículo 2, a mulher seguiu o conselho do homem de Deus, partiu com sua família e passou 7 anos fora daquele lugar, ou seja, na terra dos filisteus. Queridos, o que nós aprendemos nesse versículo 1 e 2? Que é a ideia de obedecer à voz de Deus, porque Eliseu aqui, ele estava fazendo o papel de Deus naquele lugar e naquele momento, naquela oportunidade, né? Ele estava realmente representando Deus naquele lugar e naquela oportunidade, naquele momento. Então ela obedeceu à voz do homem de Deus, obedeceu a Deus porque ela temia a Deus também. Então com isso nós aprendemos que nós precisamos obedecer à voz de Deus por meio de um homem de Deus. E às vezes deixamos de ser abençoados, e muito abençoados, nós vamos ver mais na frente, porque não queremos obedecer à voz de Deus e muito menos à voz de um homem de Deus. Aqui nós aprendemos que essa mulher, ela obedeceu, ela simplesmente, ela não olhou a situação que ela se encontrava, ou como ela era, que situação que ela era, não, ela simplesmente obedeceu e foi embora daquele lugar. Né? E o texto diz para nós que ela ficou realmente uns 7 anos fora daquele lugar, da sua terra, do meio daqueles que certamente não quiseram sair daquele lugar. Ela pegou aquilo que ela tinha, aqueles que quiseram que ela foi com ela, então ela obedeceu toda a voz do homem de Deus, né? E certamente ela foi muito abençoada. Então nós olhamos para o versículo 3 e ele vai dizer exatamente assim: ao final dos 7 anos ela voltou a Israel e fez um apelo ao rei para adquirir sua casa e sua propriedade. Ou seja, é aquilo que nós ouvimos muito falar nos dias de hoje. Quando uma pessoa passa 5 anos em um lugar, morando em uma casa ou em um terreno, aí entra aquela ideia do uso campeão. A gente tem muito essa ideia nos nossos dias de hoje. Aqui, naqueles dias, a gente entende, porque o texto nos apresenta isso, que quando alguém saía das suas terras, dos seus terrenos, das suas propriedades, a gente entende que o texto nos mostra isso, quem tomava conta daquilo lá não era o povo, a população, não. Era a liderança daquela cidade. Por exemplo, um governador, né? Vamos pensar aí, né, num líder daquele lugar, naquela cidade, que tomava conta daquele terreno, apanhava aquele terreno para ele, que o troço estava lá largado, abandonado, e cuidava daquilo e ia tomando posse daquilo. Né? E aqui no texto mostra que o texto diz para nós que ao final dos 7 anos ela retorna, ela vem de volta, né? E vai ao rei para pedir o terreno dela de volta. O versículo 3 é bem claro em dizer isso para nós. Ao final dos 7 anos ela voltou a Israel e fez um apelo ao rei para adquirir sua casa e sua propriedade, ou seja, apanhar de volta. Mas ela foi lá, quem? Olha, a liderança daquele estado, daquela cidade, daquele país, ela foi ali pedir isso de volta. Agora, irmãos, é importante a gente olhar uma conversa dessa aqui e entender que nesses dias aqui era assim, uma coisa tudo feita dentro dos padrões de Deus, tá? Tudo feito dentro dos padrões de Deus, tudo dentro dos pensamentos de Deus. Então todo aquele que
ele para observar a palavra de Deus, certamente ele vai estar dentro dos padrões de Deus. E Deus vai na sua frente, vai te guiando, né? Vai iluminando os seus caminhos, e aí certamente você vai ter sucesso na frente. Você vai ser bem sucedido na frente. Porque isso nós vamos ver na vida dessa mulher. Isso nós vamos ver na vida dessa mulher. Né? Então, ela ouviu a voz de um homem de Deus, ouviu a voz de Deus, ela saiu daquele lugar, sabendo, claro que ela devia saber disso, ela deveria saber disso, que ela saindo dali, alguém ia tomar posse da sua propriedade. Né? Logo que ela terminou os 7 anos, ela veio em cima daquela pessoa certa, ela foi conversar com aquela pessoa certa, ela sentou com aquela pessoa certa para readquirir o que era seu de volta. Né? E dá a entender que ela foi com todo cuidado, ela foi com, né, toda respaldada, ela foi com todo carinho para readquirir o que era seu de volta, a sua casa, a propriedade de volta. Ela não chegou lá de qualquer maneira, de qualquer forma, e não, porque eu fui embora, não. Dá a entender que ela foi com todo carinho, com todo cuidado. Né? E aí no versículo 4, né, o rei estava naquele momento conversando, né, com Geazi, o servo do homem de Deus, porque certamente esse rei, ele sabia, né, ele tinha conhecimento do que Deus, da forma que Deus estava usando Eliseu, né, nesses períodos aí do capítulo 7, capítulo 6, capítulo 4, então ele sabia como que Deus estava usando Eliseu daquela forma, né? Certamente ele ouvia dizer, ele tinha entendimento disso. E agora ele vai no versículo 4 desse capítulo 8, o texto fala que o rei estava conversando com Geazi, servo do homem de Deus, e disse: conte-me todos os prodígios que Eliseu tem feito. Olha só, ainda que ele, né, vamos entender, ainda que ele sabia, ele tinha esse conhecimento por meio de, bom, não sei se naquele dia tinha uma grande informação igual nós temos nos dias de hoje, não é? Mas por meio das outras pessoas, às vezes tinha comentário, um comentava, outro comentava, então ele ficou sabendo como que Deus usava Eliseu, de que forma que Deus usava Eliseu. Agora Geazi começa a contar ao rei, né, como que Deus usava ele, de que forma que Deus usava ele, como Deus fez grandes coisas na vida de Eliseu, para Eliseu abençoar as pessoas. Então observa bem que o primeiro passo aqui é que Geazi vai falar com o homem acerca dessa criança, não é? Que era filho dessa mulher e que ele tinha, desculpa irmãos, ele tinha passado por um problema de enfermidade, uma dor na sua cabeça, está escrito lá atrás no capítulo, aqui nesse versículo 8, a gente vai lendo, a gente vai ver isso lá. Ele vai ver o seu pai que está nos campos, e aí começa nele uma dor de cabeça, e o servo, agora o pai manda o servo pegar o menino e levar o menino de volta para a mãe fica até meio-dia no colo, o menino vem a morrer, vem a falecer, e agora ela leva o menino, deita na cama, onde que ela tinha feito aquele quartinho lá, e nós lembramos bem dessa história, não é? Fez aquele cômodo lá para que Eliseu ali chegasse na Geazi, toda vez que passasse por ali se instalasse, deitasse ele na cama do homem de Eliseu, né? E ela ali deitou e nada resolveu, ela partiu agora e foi procurar Eliseu. Só que tem um detalhe muito grande, irmãos, essa mulher, igual nós falamos lá atrás, era mulher que temia Deus. Ela não simplesmente foi, não, ela primeiro foi até o marido dela, o esposo dela, e pediu a ele, tá, um animal já preparado, né, para ela ir, e ainda um funcionário deles para ir com ela. Ela não foi de qualquer maneira, ela foi dentro da ordenança do seu próprio esposo, né? E aí ela vai, busca Eliseu,
e Deus ali opera um milagre maravilhoso. É o que Geazi está dizendo para aquele rei aqui, né, nesse versículo 4 aqui, ó. Geazi, ele começou a contar os prodígios que Eliseu tinha feito, né? E aí nós entendemos lá e vimos lá atrás que Eliseu chega, né? Ele se deita em cima da criança, né? Claro, certamente ali, né, primeiro ele ora a Deus, a gente vê isso lá, e ali o seu corpo, com o seu calor, o seu corpo, em cima daquela criança, Deus o abençoa, devolve a vida àquela criança, ele entrega a mãe àquela criança com vida outra vez. Né? Então, aqui Geazi começa a contar esses feitos maravilhosos que Deus, usando Eliseu, aconteceu naqueles dias, e ele mostra para aquele rei como que Deus tinha ressuscitado essa criança, de que forma Deus tinha ressuscitado essa criança, né? Certamente ele contou todos os detalhes para aquele rei. E aí agora, no versículo 5, quando Geazi ele começa, né, ele contava ao rei como Eliseu havia, né, Deus havia usado Eliseu para ressuscitar o menino, a própria mãe agora, ó, ela chega para apresentar sua petição ao rei, a fim de readquirir a sua casa e sua propriedade. Geazi agora começa a contar ao rei todos os fatos que viriam acontecendo, como aconteceu, tudo detalhadamente. A mãe chega, né, que nós falamos lá em cima, aos pés do rei, para pedir de volta aquilo que era dela, que agora o rei já tinha tomado posse daquilo que era assim no passado. Nós falamos aí que nós entendemos que era dessa forma no passado. Não era qualquer um que tomava posse daquele terreno, daquela propriedade, ficava lá, não. Era alguém que tinha um padrão, daquele lugar, naquela cidade, um padrão de potencial. Alguém que tinha um potencial para tomar conta daquele terreno. Entendemos aqui que o rei tomou conta. E agora, quando ele começa a contar, chega a mãe daquela criança que ele tinha dito lá atrás com o rei acerca da situação do que aconteceu. Chegou a mãe para pedir ao rei para adquirir o terreno de volta, a propriedade de volta. E aí, eu fico imaginando, a gente pode imaginar como que essa mulher chegou para conversar com o rei, né? Como que ela chegou para conversar com o rei. Deve ter chegado assim com muita cautela, com muito cuidado, né, para poder ela ter sucesso na sua conversa. Porque naquele momento Geazi ele faz uma exclamação ao rei: olha, essa é a mulher, ó rei, meu senhor, e este é o filho dela. Quer dizer, ela não foi sozinha, foi ela e o menino com quem ele tinha feito comentário com o rei lá atrás, como que Deus tinha usado ele, a Eliseu, para poder dar vida a essa criança outra vez. Então ela e a criança lá, certo? Então o que acontece? E aí nós vamos entender que ela ficou muito surpresa. Eu tenho quase certeza que ela ficou muito surpresa, né, quando o rei deu assim um aparecer muito importante para ela, né, para readquirir o que ela tinha de direito, se é que tinha mais direito, né? Então, a gente vê que Deus estava no controle de todas as coisas. Porque Jesus lá no Evangelho de Mateus, Jesus ele chega a dizer que, olha, Jesus chega a dizer uma coisa muito rica no Evangelho de Mateus, no capítulo 10. Jesus chega a dizer uma coisa muito rica, mas muito rica mesmo. No Evangelho de Mateus, no capítulo 10, olha o que Jesus chega a dizer lá. A gente pode pegar esse texto e associar a essa conversa aqui, a esse nível de entendimento. Por quê? Porque são coisas que Jesus que falou, e nós precisamos entender o que Jesus falou. Isso aconteceu na vida dessa mulher, porque ela fez, né, coisas maravilhosas. Para quem? Para um homem de Deus,
para um filho de Deus. Irmão, minha garganta está meio arranhando, vocês me perdoam, mas é um negócio muito difícil, muito complicado. Então, Jesus disse que no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículo 40 a 42, ele diz o seguinte, olha, capítulo 10 do Evangelho de Mateus, eu vou conferir aqui, versículo 40 a 42, ele diz assim, olha, quem recebe vocês, recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe o justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. E se alguém der, mesmo que seja apenas um copo d'água fria a um de meus pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Então nós vimos aí que essa mulher, ela recebeu Eliseu e Geazi na sua casa. Ela fez assim uma coisa muito grande, muito rica, que hoje, certamente nós não faríamos por alguém que nós simplesmente, ou apenas tivéssemos conhecido assim, no estalar de dedo, pessoa passando na rua aí, você agora botou o cara dentro da sua casa, certamente nós não faríamos isso, mas ela fez isso. Então, ela foi assim bem sucedida, ela teve assim, ela teve uma visão muito clara, não é, do reino dos céus, e Jesus disse aqui, porque, olha, aquele que recebe o meu, em dando apenas um copo, ela deu uma morada pro cara, ela botou o cara dentro da sua casa, aqui um copo d'água, olha, ele recebe ele tem a sua recompensa. Então, essa mulher, ela estava no caminho certo, ela estava na direção certa, Deus estava com ela nesse negócio, porque, olha, Deus tinha falado, Deus já tinha falado que isso iria acontecer. Já era a promessa de Deus já se cumprindo na vida dessa mulher. Porque nós vamos ver mais para baixo que se cumpriu na vida dela. Jesus disse aqui que se cumpre na vida daqueles que recebem os seus, daqueles que cuidam dos seus. Jesus é que disse isso aqui. Né? Então, essa conversa de Jesus se cumpriu na vida dessa mulher lá atrás. Lá no Velho Testamento, Jesus falou novo, lá no Velho Testamento estava se cumprindo na vida dessa mulher já. Porque ela recebeu o homem de Deus. E recebeu assim com muito carinho, fazendo uma morada para da sua casa, coisa que, repito, nós hoje dificilmente faríamos uma situação dessa. Para nós fazermos uma situação dessa hoje, nós teríamos que conhecer a pessoa dentro de casa. Ela não conhecia Eliseu assim, conheci, não. Mas ela fez a casa para ele, dali ela passou a conhecer ele dali de dentro de casa, agora morando junto ali. Da vez que ele passava ali, ele ficava ali, ele se hospedava ali. Ela passou a conhecer o homem de Deus a partir dali. Né? Mas então ela não conhecia ele. Mas falou para o seu marido, vamos fazer uma casinha para ele, vamos botar um quartinho aqui, vamos mobiliar esse quarto, vamos botar ele para morar aqui. Toda vez que ele passar, aqui ele se instala, aqui ele se dá de bem, ele tem um café da manhã, ele tem um almoço, e por aí vai. E assim, Jesus diz que todo aquele que recebe um profeta dele, tem a sua recompensa, né? E aí, fica para nós um aprendizado, irmãos. Precisamos assim a gente olhar para dentro de nós, né, e vermos aí o tanto que nós temos os nossos missionários, né, nós estamos aí agora já entrando, né, em missões nacionais, temos aí nossos missionários nos campos, tanto que eles precisam da nossa oração, da nossa colaboração, e até mesmo, né, das nossas ofertas missionárias. Então,
precisamos ver isso aí, porque Jesus está dizendo que aquele que recebe um profeta dele, aquele que faz pelo seu reino, tem a sua recompensa. Agora, irmãos, isso aí não é fazer esperando recompensa de Deus, não. É fazer de coração, de alma, porque Deus conhece o nosso coração, Deus sonda o nosso coração e sabe se nós estamos fazendo isso com amor à obra ou por interesse. Deus vai saber disso aí. Porque essa mulher, a gente entende que ela não fez isso aqui, que está no capítulo 4, no versículo 4, versículo 8 do capítulo 4, ela não fez isso aqui por interesse. Ela fez por amor. Que ela disse, olha, esse camarada é um homem de Deus. Falou com o marido dela. Ele é um homem de Deus. Então ela fez por amor à obra, por amor à obra de Deus. Descendo no versículo 8, no versículo 6 do capítulo 8, nós estamos estudando de 2 Reis, ele vai dizer assim, o rei pediu que ela contasse o ocorrido e ela confirmou os fatos. Então ele designou com um oficial para cuidar do caso dela e lhe ordenou, devolva tudo que lhe pertence, inclusive toda a renda das colheitas, desde que ela saiu do país até o dia de hoje. Irmãos, olha o que Jesus falou lá no Evangelho de Mateus. Olha aqui agora o que o rei falou com seu empregado, né? Então, nós precisamos aprender isso aqui. Ouvir a voz de Deus, ouvir a voz do homem de Deus, obedecer isso aí, tá? Para que nós tenhamos sucesso na vida. Porque isso aconteceu na vida dessa mulher. Essa mulher ficou 7 anos fora do seu lugar, fora das suas terras, e agora ela vai fazer uma petição para o cara que adquiriu, pegou aquilo dela, né, que tomou conta daquele terreno. Agora ela ouve dele o seguinte, olha, devolva tudo para ela. E ainda, não ficou só no devolver tudo para ela, não. Desde o dia em que ela saiu daquele lugar, até o dia que ela está voltando agora, vamos devolver toda a sua renda, desde que ela saiu, ou seja, com juro e correção monetária, estava pagando ela, devolvendo para ela. Então, irmãos, nós precisamos ouvir a voz de Deus, ouvir a voz do homem de Deus e obedecer a Deus. Obedecer a Deus em todos os sentidos. Nos esforçarmos ao máximo para obedecer a Deus no que Ele tem feito em nossa vida e em nosso meio. Então observa que Jesus ainda ele conta quando ele tem uma conversa, né? Jesus, quando ele tem uma conversa com aquele jovem rico, Jesus fala uma coisa ali que ela é muito interessante também. Um pouquinho aí, ó, Marcos capítulo 10, Jesus tem uma conversa muito séria com aquele camarada ali, tá? E é importante que nós também paramos para pensar nessa conversa também. Lá no Evangelho de Mateus, vimos lá que Jesus disse que se alguém der pelo menos um copo d'água a um dos seus servos, olha, ele é bem sucedido. Ou seja, ele vai ter um pagamento digno. É Jesus que falou. Aqui no livro de Marcos, também no capítulo 10, versículo 29 e 30, tá? Até a parte A do versículo 30, olha o que Jesus diz. Marcos capítulo 10, versículo 28 a 30, versículo 29 a 30, a parte A, diz exatamente assim, ó, versículo 29. Respondeu Jesus, digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, Marcos, vamos conferir, Marcos capítulo 10, versículo 29 a 30, parte A. Isso mesmo. Respondeu-lhe Jesus, digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, mãe, casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filho ou campo por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais já no
tempo presente. Já no presente. Olha o que Jesus disse. Então, nós precisamos desagarrar das coisas, tá? No momento certo, no momento que nós passamos a obedecer. E entender que Jesus está dizendo que todo aquele que desagarra disso e se agarra nele, tem 100 vezes mais. Ou seja, é tudo dobrado, triplicado. É o jeito que você possa imaginar. Porque essa mulher aqui, eu tenho certeza que ela não esperava, ela nunca esperava que o rei diria isso para ela. Olha, o rei pediu que ela contasse o ocorrido e ela confirmou os fatos. Então ele designou um oficial para cuidar do caso dela e lhe ordenou: devolva tudo que lhe pertence, inclusive toda a renda das colheitas, desde que ela saiu do país. Ou seja, tudo com juro e correção, 100 vezes mais o nível de pensamento dela do que ela, quando chegou lá, ela recebeu de volta. Então, o que nós precisamos fazer? Repito, irmãos, repito, igreja, repito para aquele que está nos ouvindo nessa oportunidade, nessa noite. Olha, precisamos obedecer a Deus, precisamos obedecer ao homem de Deus, precisamos obedecer os nossos líderes para que nós tenhamos sucesso na vida. Assim nós vamos, olha, dentro dessa obediência, nós vamos respeitá-los e nós vamos crer que Deus está nesse negócio, e assim nós vamos sermos bem abençoados e muito abençoados, como essa mulher foi muito, mas muito abençoada mesmo. Porque Deus foi com ela, tirou ela dali daquele lugar, porque ela obedeceu a voz do nome de Deus, daquele lugar, um período de 7 anos de fome, voltou com ela para o lugar de onde ela tinha saído. Deus foi e voltou com ela, e ela ainda recebe o que era dela. Talvez ela achava até que tinha perdido mesmo, a gente pode até imaginar assim: eu vou lá por um acaso, se ele quiser me dar, tudo bem, não me der, eu estou perdido mesmo, agora vou ter que comprar um pedaço. A ideia seria essa, mais ou menos. Mas olha, quando ela volta lá, que ela faz a petição dela para o rei manda devolver o terreno a ela, e desde o dia que ela saiu até a volta dela, o que foi colhido naquele lugar, devolvido, tudo devolvido, tudo de volta para ela. Então, você vê que é com juro e correção. Então, aquele que se esforça a obedecer a Deus, irmãos, certamente Deus tem cuidado, Deus cuida dele, cuida. Deus tem cuidado de nós, irmãos, de uma forma muito especial. A gente pode ver, a gente observa isso, a gente sente isso, a gente vê isso com nossos próprios olhos, porque a gente, igual nós falamos lá no início, a gente nunca imaginava, não é, em cair numa tal situação que nós estamos caindo hoje, né? Assim como essa mulher não imaginava a situação que ia chegar, bater na sua porta. E a gente muitas vezes não espera isso, mas a dificuldade bate nas nossas portas. E essa mulher, a dificuldade chegou na sua porta e ela obedeceu a voz de Deus, e Deus, assim, para ela obedecer, certamente ela foi muito abençoada. E se nós vamos obedecendo, certamente nós vamos ser muito abençoados, porque nós não sabíamos o que iria acontecer em nossas vidas. Nós não sabíamos o que iria acontecer conosco nesse ano de 2020. Nós não sabíamos, ninguém imaginava isso, né? Mas o certo é que chegou e bateu nossas portas. Então, quando a gente se esforça a obedecer, né, aquilo que tem sido ensinado lá atrás, a gente vem acompanhando, vem junto. Hoje nós temos visto as mãos de Deus em nossas vidas, cuidando de nós, zelando de nós, tratando de nós de uma forma muito especial. E se nós continuarmos, irmãos, dentro desse pacote, dessa obediência à voz de Deus, à voz do homem de Deus que tem nos instruído, tem falado conosco, né, certamente nós vamos passar esse período aí, dessa dificuldade que está aí, tá? Infelizmente, muitos não têm esse privilégio que nós estamos tendo de poder falar isso aí. Isso aí a gente fala até com o coração doendo, mas é a realidade. Mas você que está nos ouvindo, você que está aí
participando, né, tendo parte, né, nessa bênção que Deus tem te concedido, você continuar obedecendo, né, continuar olhando para Deus, olhando para as páginas da Bíblia e vendo o que Deus tem preparado para você, nós vamos passar esse período aí, vamos chegar do outro lado com sucesso. Com sucesso. Então, é o que nós pensamos nessa oportunidade, nessa noite, e deixar aí para nós essa mensagem dizendo que precisamos obedecer a palavra de nosso Deus, obedecer a Deus e os homens de Deus, porque isso é privilégio. A gente chegar lá na frente, chegar privilegiado de uma forma tal que nós não vamos nem saber contar. Porque certamente essa mulher aqui que nós estamos falando dela, essa sunamita, ela não soube, se alguém chegasse depois, se alguém chegou, certamente que chegou e perguntou, mas como você adquiriu isso de volta? Ela não soube contar. Ela não soube explicar. Que a felicidade era muito grande, né, do que Deus tinha feito na vida dela. Certamente ela não soube contar, ela contou pelas metades. E muitas coisas precisavam dela ser. Assim vai ser na nossa vida. Mas para isso nós precisamos obedecer, para sermos privilegiados, obedecer a Deus, a sua palavra e um homem de Deus, porque certamente Deus está pronto para nos abençoar por esse intermédio aí. Amém? Deus abençoe a sua palavra no nosso coração. Nós possamos cada dia, irmãos, estarmos com nossos olhos fixos no Senhor Jesus e obedecermos, Deus, a sua voz, e assim, certamente, nós vamos ser bem-sucedidos. Vamos orar nessa oportunidade para o louvor da glória santa do Senhor. Deus, nós te agradecemos, Pai, nesse momento, te louvamos, Deus, porque até aqui só tem nos ajudado e abençoado. Perdoa, Pai, os nossos pecados, nossas falhas, ó Deus. Deus, e que essa mensagem, ó Deus, venha chegar, ó Deus, aos corações, ó Pai, daquelas pessoas que certamente vão ouvir, ó Pai, e estão ouvindo, Pai, nesse momento. Que o Senhor venha, Deus, falar aos seus corações. Também, ó Deus, venha transformar, ó Deus, para o louvor da tua glória. Assim, ó Deus, para eles possam, Deus, estar obedecendo, Deus, a tua voz, obedecendo, Deus, a palavra do Senhor por meio de um homem de Deus, ó Deus. E assim, ó Pai, certamente vão ter sucesso para as suas vidas, porque obedeceram, Deus, a tua voz. Perdoa, Pai, os meus pecados, as minhas falhas. Tem de misericórdia de mim. Continua assim a me ajudar, me abençoar. Me dá, ó Deus, a visão, Pai, do teu reino, Senhor. Ajuda-me, Deus, cada dia estar na tua presença. Continua assim abençoando, Deus, a minha família, meus filhos, meus netos, ó Deus. Nos abençoando a tua igreja, Deus, aqui local da forma que estamos. Continua abençoando, Deus, nosso pastor, sua família, ó Deus. Seu Deus, com os seus netos, Deus, abençoe de uma forma maravilhosa, especial. Nos dando, Deus, ajuda-nos, Deus, cada dia, Deus, a estar, Deus, na tua presença, Deus, para ouvir, Deus, a tua voz e assim glorificar o teu nome e ser, Deus, assim, abençoados pelo louvor da tua glória, Deus. Muito obrigado, Deus querido, porque até aqui você tem nos ajudado e abençoado. Continua sem falar o nosso coração. Perdoa-nos, ó Deus, as nossas falhas. Deus, é a nossa oração, Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Amém, Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.